Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do ACS na TV. No programa de hoje vamos falar sobre associativismo na ACS, o desenvolvimento da nossa região e sobre o novo presidente da Associação Comercial de Santos, Elber Justo. Elber, muito obrigada por estar aqui com a gente. Tá bom, obrigado a vocês, pelo convite. É um prazer poder bater um papo e falar um pouco sobre os próximos anos aí da ACS. Com certeza. E Elber, antes da gente falar um pouco sobre esses planos, sobre essas mudanças e o que vai vir na sua gestão, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre como que você começou essa trajetória junto com a ACS. Tá bom. Eu sou de Santos, sou nascido em Santos, sempre trabalhei em empresas ligadas ao porto, boa parte da minha carreira em Santos. E a empresa, eu trabalho na MSC, a empresa já faz parte da ACS há alguns anos. E, na verdade, o meu envolvimento maior começou na primeira gestão do Mauro, quando ele me convidou para fazer parte da diretoria. E aí fiz parte das duas gestões dele, a segunda como vice-presidente. E a partir daí eu pessoalmente comecei a me envolver um pouco mais, apesar da empresa já fazer parte das câmaras, tudo. Então, acho que foi graças ao convite do Mauro. Perfeito. E assumir essa presidência de uma associação que tem mais de 150 anos, tão ligada ao nosso desenvolvimento da região de Santos, é uma responsabilidade muito grande, Então, o que significa isso para você de uma forma pessoal e profissional? Acho que primeiro falando da parte pessoal, é um orgulho e uma honra poder assumir uma instituição como essa, numa cidade tão importante como a cidade que eu nasci. Como você falou, eu acho que a diversidade de empresas e de interesses que existe dentro da associação comercial faz ela ser extremamente importante e com uma história bastante relevante na cidade. Então, eu acho que a realização, de uma certa forma pessoal, de poder contribuir através da ACS com a cidade que eu moro é bastante grande. Profissionalmente, eu acho que pela minha experiência na área portuária, pela minha experiência na parte de transporte, eu posso colaborar com muitas discussões nesse aspecto, Lógico, sem deixar de lado os outros pontos que são importantes para a cidade também, que eu espero poder, de alguma forma, como presidente, contribuir. Com certeza. E muitas pessoas conhecem a associação pela sua atuação institucional, Mas as pessoas não sabem muito bem como é que é o dia a dia. E você que já esteve presente assim, em outras frentes, dentro de outras diretorias, como é que foi a sua vivência dentro da ACS até chegar à presidência hoje? Eu acho que a minha participação nas duas gestões anteriores, ela foi bastante ativa, dentro do escopo que eu tinha, obviamente. Falando um pouco até da gestão do Mauro, foi uma gestão onde a gente tinha muito contato, a gente tinha muita liberdade para poder opinar e participar das decisões da ACS. Então, eu acho que isso me deu uma clareza bastante grande de como e por que as coisas eram feitas. Então, eu acho que um pouco dessa experiência me ajudou a entender e aceitar o desafio que o grupo me deu, porque na verdade a diretoria decidiu que eu seria o candidato e eu me senti bastante confortável por causa disso. Então eu acho que tem uma abertura muito grande de discussão, as discussões são importantes e acho que é para isso que a ACS existe. Com certeza. E qual o caminho profissional que você entende que levou a sua trajetória para você chegar até o mundo empresarial e, com isso, chegar até o associativismo da ACS? Eu sempre trabalhei na área portuária. Eu trabalhei em algumas outras empresas antes de trabalhar na MSC. Ano que vem eu faço 30 anos de empresa. Que legal, parabéns. Obrigado. Então, assim, acabou sendo um pouco natural, uma evolução Sim. da carreira dentro da empresa. Eu me tornei presidente da MSC há quase 20 anos atrás, então ser presidente de uma empresa te dá alguma responsabilidade também institucional, de que você represente a empresa que você trabalha. E isso leva para que eu participe das instituições mais importantes, ou do segmento ou da região. Então, a ida para a associação comercial, além de ter pessoas com quem eu me identificava na gestão anterior e, obviamente, nessa, mas também por uma questão profissional de representatividade da empresa que eu trabalho. E você comentou que você está há 20 anos como presidente, na empresa. 18 quase anos. 20, com certeza, liderar uma empresa,
né, há 18 anos e liderar uma associação são desafios completamente diferentes. Como é que você enxerga que vai ser esse desafio? São desafios completamente diferentes, mas eu acho que, como qualquer relação, né, seja ela, você falou, chefiar ou de colaborar, eu prefiro até entender que é uma colaboração muito Sim. mais do que uma chefia, é o diálogo. Então, e quando a gente fala que a associação comercial é onde as discussões e os debates devem ocorrer, esse debate deve começar já na formação da diretoria, né, que foi um processo longo aí de discussão para a gente poder chegar até num consenso no meu nome. Essa discussão continua junto com os funcionários da associação comercial que fazem a associação comercial acontecer, e também através das câmaras, que no final das contas são os diálogos que saem dessas câmaras que viram as pautas principais para que a diretoria possa levar adiante na esfera institucional ou em qualquer outra esfera. Então eu acho que o diálogo é sempre importante, seja na empresa que eu trabalho ou na associação comercial. A escuta também, né, estar Sim. ali disposto às pessoas. E na sua visão, assim, sendo a parte da empresa e já ligado à ACS, como é que você entende que a ACS pode exercer o seu papel de articulação entre as empresas, o poder público e essa sociedade civil que tem ao seu lado de desenvolvimento? Então, eu acho que é um papel bastante importante e, no caso da associação comercial, eu acho bastante complexo, né? Porque todas as empresas, de uma certa forma, elas já participam de algum tipo de associação ligada ao seu negócio, onde eu entendo que os interesses, não diria os principais, mas os interesses mais latentes, mais do dia a dia, já são endereçados nessas associações. E a associação comercial acaba sendo mais uma possibilidade de discussão. E aí é que eu acho que o papel é importante, porque vai tentar trazer aqueles assuntos que são, de uma certa forma, consenso. Então, e olhando mais também para o desenvolvimento da cidade e não tanto do negócio de cada empresa. É lógico que cada um vai estar ali olhando o seu interesse, mas eu acho que o que é importante, o que tem sido importante na associação comercial, é que essas empresas entendam o papel do desenvolvimento regional da associação comercial, o que a gente pode fazer para contribuir com esse desenvolvimento regional e o que cada empresa pode ajudar. Então, eu acho que tem um papel diferente da participação das empresas dentro da ACS, que é diferente de outras associações. Com certeza, até porque as empresas também têm que participar desse desenvolvimento, a ACS tem que participar do desenvolvimento das empresas, tem que estar sempre ali no meio do caminho, né? E como é que você descreveria que seria, como que você acha que vai ser o seu estilo de liderança, de que forma você pretende aplicar ele também no dia a dia da ACS? Então, eu honestamente, eu não sei se tem alguma diferença do estilo de liderança que eu já tenho na empresa que eu trabalho. De novo, acho que o diálogo e a transparência, a escuta, né? O diálogo envolve a escuta também. Então, eu acho que é importante deixar isso claro para todos que eu vou me relacionar, que existe uma intenção de ter portas abertas, né, de ter a escuta ativa, de ouvir o que cada um tem a dizer e chegar no melhor consenso do que a ACS vai fazer. Eu acho que é isso, assim, as pessoas que me conhecem sabem, eu sou uma pessoa bastante direta, a gente não tem muito problema de como a comunicação flui, então eu acho que isso vai ser replicado na minha gestão na ACS também. Com certeza, e vai seguindo o caminho como tem que ser, né? Tomara. Muito obrigada e nos vemos até o nosso próximo bloco. Olá, estamos de volta com o ACS na TV, com a participação de Elber Justo, novo presidente da Associação Comercial de Santos. Elber, para a gente continuar o nosso bate-papo, em um cenário de tantas transformações econômicas e tecnológicas, qual você entende que é o papel da ACS, da associação, nas empresas da nossa região? É uma pergunta difícil de responder, né? Eu acho que assim, eu acho que o papel da ACS é justamente estar atenta a essa transformação, mas ser talvez o lugar onde essas discussões possam acontecer. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa deixar bastante claro e ter num diálogo com as empresas é
é que, na verdade, a ACS ela precisa receber as demandas das empresas, as empresas precisam participar da ACS, participar a ACS, as demandas que elas têm. Então, eu acho que se a gente esperar que a ACS faça alguma coisa por si só, a coisa pode não acontecer. Então, a participação das empresas e que elas tragam as necessidades para que a ACS possa encontrar caminhos em ajudá-las. Então, mas é muito difícil uma associação como essa ter os diagnósticos de cada empresa, de cada setor. De diferentes ramos. Diferentes tamanhos de empresas e até diferentes urgências, né? Então, se isso não vier das empresas para a ACS, que aí sim seja buscado uma ideia, uma saída, uma proposta, vai ficar muito difícil. Então, eu acho que o papel é que a ACS esteja aberto à discussão e possa trazer essas sugestões, mas desde que sejam identificadas pelas próprias empresas. Até para poder desenvolver soluções com as necessidades das empresas, né? Exato. E não ficar desenvolvendo um monte de coisa que às vezes as empresas nem querem. Nem precisam. Exatamente. E para quem ainda não é associado da ACS, como você descreveria os benefícios que oferecem, além do networking que muita gente acaba comentando? Eu diria que o networking acaba sendo, sem dúvida, o mais importante. Sim. Né? O networking é o principal, mas o networking até para poder conhecer o que as outras empresas estão fazendo, sim, entender que às vezes as suas necessidades são parecidas com as necessidades de uma outra empresa parecida com a sua. Então eu acho que isso traz esse senso de cooperação até. Lógico, né? Muitas delas são competidoras, têm o mesmo mercado, têm os mesmos clientes, mas acabam tendo problemas e dificuldades que podem ser divididas e as soluções podem ser encontradas. Então, acho que, lógico que a primeira coisa é o networking, mas muito mais que isso, é um lugar onde as ideias podem ser ouvidas e as soluções podem ser encontradas. E eu acredito que a ACS, muito pelo trabalho que foi feito nas últimas gestões, né, ela tem um papel muito relevante hoje e traz um certo respaldo para que as discussões sejam feitas no mais alto nível. Com certeza. E tem muita gente também que consegue garantir benefícios até para os próprios colaboradores dentro da ACS, né? É verdade, isso é um ponto interessante. Muitas empresas já me falaram isso também, que a rede de benefícios, né, que a ACS traz para essas empresas associadas é muito importante para os funcionários. Então, esse é um aspecto importante também que acaba beneficiando diretamente eles e os familiares. Com certeza, diversos projetos, cursos de desenvolvimento de liderança de pessoas, que é sempre muito bom. E a ACS ela pode também ser vista como um espaço de conexão, né, entre empresários, autoridades, instituições de diferentes segmentos, como a gente estava falando. E como você entende que é possível fortalecer ainda mais esse papel? Eu acabo, talvez um pouco, as respostas acabam se repetindo, né? Mas acho que o fortalecimento desse papel é, sem dúvida, através das câmaras setoriais. Então, essas câmaras elas têm uma importância muito grande para que as discussões nasçam a partir dali. Então, eu acho que a conexão que a ACS pode fazer entre os empresários, a sociedade e as autoridades é o papel da ACS, mas, de novo, se as empresas não trouxerem os seus anseios, os seus desejos e os seus problemas, acaba ficando muito difícil a ACS sozinha fazer esses diagnósticos e saber como endereçar. Então, sem dúvida, é muito importante, acho que é muito óbvio que esse é o papel da ACS, mas a participação das empresas é fundamental. E falando um pouco das câmaras setoriais, para quem nunca ouviu falar, para quem nunca participou, como é que elas funcionam? Qualquer associado pode participar? Na verdade, a empresa, para ser associada à associação comercial, ela tem que estar ligada a uma das câmaras. Então, essas câmaras elas têm um coordenador, né? Tem três pessoas que coordenam aquela câmara e chamam reuniões periódicas, que algumas são mensais, outras são um pouco mais espaçadas, mas para que justamente os pontos que são importantes sejam discutidos e aqueles pontos mais relevantes são levados à diretoria e são endereçados de uma outra forma. Então, elas funcionam dessa forma, onde empresas do mesmo segmento acabam discutindo ideias de como a gente pode contribuir, de como pode melhorar aquele segmento na cidade.
Com certeza. E hoje em dia a gente tem um grande desenvolvimento de jovens líderes, né? E de jovens querendo abrir empresas também. Como você entende que pode se conectar com eles, fazendo com que eles façam parte da ACS, façam parte dos projetos também? A ACS tem a ACS Jovem, né? Que é uma marca já da ACS já há alguns anos, eu chutaria quase 20 anos. Então, que é justamente para isso, para trazer para esses jovens empresários, para esses jovens executivos, o despertar do interesse de participar de uma associação como a ACS. Então, eu acho que, sendo jovem ou não, eu acho que todos os empresários são bem-vindos, são importantes para o desenvolvimento da ACS, mas acho que esse olhar que historicamente a ACS tem para o jovem é justamente pensando na perpetuidade da associação e na importância de que essas novas ideias têm para o desenvolvimento da região. Perfeito. E a ACS está localizada no centro histórico, né? Uma parte muito importante para a nossa região, para a nossa cidade e com certeza é um tema recorrente que passa por ali. Qual que é o papel que a ACS, que é a nossa entidade, tem, que pode desempenhar na valorização dessa região do centro? Eu acho que primeiro você já falou, a localização. Nós estamos no centro histórico, então a gente tem o anseio de que o centro continue se desenvolvendo, que atraia cada vez mais investimentos e que a população acabe ocupando o centro, né? Porque eu acho que o que está faltando é que tenham mais eventos, que tenham mais motivos para que a gente vá ao centro. Eu acho que o grande exemplo disso é que sempre que tem um evento, sempre que tem alguma atração, o centro acaba ficando cheio. O centro acaba ficando muito ocupado. Então, o que a gente precisa tentar desenvolver, e eu acho que a ACS tem um papel fundamental nisso, através da Câmara de Turismo ou de qualquer outro negócio, ver o que a gente pode contribuir e dar de ideias para que isso aconteça. Do outro lado, né, o que eu posso enfatizar é que a ACS tem feito o seu papel dentro da sua própria sede, né? Então, a gente fez algumas intervenções importantes em reforma na sede nas últimas gestões. Sim. A gente acabou de adquirir um novo terreno que é do lado do estacionamento da ACS. Temos a intenção de fazer uma reforma, de deixá-lo mais adequado, né, para a função que ele exerce. Acabamos de alugar um outro imóvel que a gente tinha também para um desenvolvimento de um comércio ali perto da ACS. Então, assim, a gente tem interesse em desenvolver isso, mas realmente é um desafio, né? Porque o centro histórico, ele falta gente que ocupe o centro. Então, a gente precisa achar o caminho de como atrair as pessoas para que voltem a frequentar. Com certeza, eu acho que muito pelas empresas, com a reforma, né, que vocês comentou da ACS, já traz as empresas para realizar eventos lá, como já acontece o ACS Day, por exemplo. A ACS também proporcionou a corrida dos 5K dentro no centro histórico, então é um marco muito importante. Sem dúvida. Muito obrigada. E nos vemos no nosso próximo bloco. Estamos de volta com o último bloco do ACS na TV com a participação de Elber Justo, novo presidente da Associação Comercial de Santos. Elber, olhando para os próximos anos, quais você considera os principais desafios e oportunidades para a nossa Baixada Santista? Inegavelmente o desenvolvimento portuário, né, os investimentos que a região espera no porto, com a construção do túnel, né? A gente espera ter talvez não nos próximos anos, mas em breve, uma nova via de acesso para São Paulo. O próprio aeroporto, né, do Guarujá, que espero que seja homologado em breve. Então, eu acho que tem bastante perspectivas na área de infraestrutura, né, de mobilidade, de transportes, que vão trazer várias oportunidades para a cidade e para a região. E eu acho que tudo isso acaba promovendo oportunidades em todos os outros setores da economia. Com certeza. E falando um pouco do porto, né, da nossa região, principalmente, ele é sempre muito citado na parte de motor econômico e motor da nossa região, principalmente, mas a Baixada Santista ela tem um ecossistema muito amplo com comércio, com turismo, tecnologia, cultura. Como equilibrar todas essas frentes? Eu acho que, na verdade, elas são complementares, né? Então, eu acho que assim, o
o motor econômico, que é inegável, que é o que o porto e todas as atividades correlatas trazem, acabam impulsionando a economia, como eu disse antes, e todos os outros segmentos acabam se beneficiando disso. Então, quanto mais empresas a gente traz para a cidade, ou quanto mais funcionários a gente tem na cidade, né, dessas empresas, a gente acaba tendo um comércio melhor, né, mais forte, que vende mais, acaba atraindo mais turismo, né? Eu acho que os navios de passageiro estão aí também para falar isso, que a Santos acaba sendo o maior porto de embarque do Brasil, então, obrigatoriamente, as pessoas passam por Santos, então, cabe à cidade e aos diversos atores encontrarem atrativos para que essas pessoas fiquem mais na cidade. E não só de passagem. E não só de passagem, aproveitem um pouco a cidade. Então, eu acho que tem aí, e de novo a gente falou do porto, né? Então, eu acho que tem vários caminhos com que esse protagonismo do porto possa influenciar positivamente as outras áreas também, que acabam sendo, lógico, extremamente importantes para que a cidade possa funcionar bem. Perfeito. E como conciliar esse crescimento econômico com a responsabilidade ambiental e a inclusão social? Eu acho que é papel de todas as empresas essa responsabilidade, de todos os empresários e todos os executivos terem essa mentalidade. Eu acho que hoje já é bastante divulgado e bastante normal que essas empresas tenham, que as grandes empresas principalmente tenham essa consciência. Muito por conta do ESG também? Muito por conta do ESG, até por obrigação ou até por DNA mesmo. Eu acho que está claro que é importante participar disso para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável em todos os aspectos, né? Então, você tendo uma sociedade saudável, tanto financeiramente como ambientalmente, você vai ter um ambiente melhor de negócio para que a sua empresa prospere também, porque no final das contas as empresas são feitas de pessoas, né? Então, se essas pessoas e seus familiares estão felizes, a empresa vai estar funcionando de uma forma melhor. Então, eu acho que isso acaba sendo um pouco óbvio de uma certa forma, mas para quem não é óbvio, eu acho que tem leis e regulamentos que fazem com que as empresas também se comportem dessa forma, mas eu acho que a gente tem, pelo menos na área portuária, um ambiente bastante propício a isso. Perfeito. E falando um pouco da parte de desenvolvimento profissional, né? Qual a importância dessa qualificação profissional, tanto na área portuária, que é muito desenvolvida aqui na nossa região, como qualquer outro tipo de empresa, para preparar a nossa região para os desafios futuros que vêm por aí? Bom, nesse ponto, eu fui presidente do campus por 2 gestões, né? Então eu trabalhei bastante de perto com essa parte de desenvolvimento e fui para o campus também justamente por uma necessidade da minha empresa em ter essa continuidade, porque a gente acredita muito no desenvolvimento das pessoas, principalmente dos jovens. Sim. Então, eu acredito muito na parceria com as universidades, né? Então, acho que a gente tem dentro da CS uma Câmara de Ensino muito atuante. Eu acho que o papel que a Câmara de Ensino tem nesse ponto da formação e da qualificação das pessoas é primordial. É lógico que precisa ter uma parceria forte com as empresas, que as empresas entendam também esse papel importante das instituições de ensino. Então, eu acho que se a gente conseguir juntar o poder público, as empresas e as universidades, a gente consegue ter um plano aí de médio e longo prazo para a formação de pessoas. Então, eu acho que a gente sempre teve muito essa ideia de que um bom emprego fica em São Paulo, que as pessoas precisam ir para São Paulo para trabalhar, e eu acho que isso tem mudado, eu acho que Santos tem oferecido mais oportunidades. O que a gente precisa é qualificar as pessoas daqui para que elas peguem essas posições e tenham a possibilidade de ficar na sua cidade e desenvolver a sua carreira por aqui. E se desenvolver, né? Assim como você que está há quase 30 anos na mesma empresa, hoje em dia já é mais difícil para os jovens pensarem em ficar tanto tempo assim em uma empresa só, né? Acho que eles pensam um pouco mais daqui a 5 anos, não sei onde eu vou estar daqui a 2. Então, eu acredito que também é um passo que as pessoas precisam ter mais desse conhecimento. Não, sem dúvida. Tem a ver com a formação, tem a ver com a qualificação, mas tem a ver também um pouco como as empresas encaram esse relacionamento, né? Então, as variações econômicas, né? Todos os problemas que a gente enfrenta no mundo atual acabam fazendo com que essa permanência de longo tempo acabe sendo um pouco mais difícil. Mas, sem dúvida, estar preparado e estar em constante aprendizado é muito importante para se manter em qualquer lugar. Ainda que você queira mudar de empresa a cada 5 anos, é importante você estar estudando para poder fazer isso. E eu falo que hoje em dia a parte comportamental acaba levando até mais em conta do que a técnica, porque a técnica a gente desenvolve, mas o comportamento...
já é um pouco mais difícil. Isso é verdade, né? O soft skills é sempre o mais difícil. E aí, falando também um pouco de mobilidade urbana e revitalização das áreas centrais, né? Elas acontecem com frequência nos debates da nossa região. Como você entende que a ACS pode contribuir para essas discussões? Como eu já falei antes, acho que através das câmaras setoriais, acho que a gente precisa ter essa pauta sempre discutida e colocar nas prioridades, mas eu acho que a gente tem um ano bastante interessante agora, que é o ano de eleição. Sim. E a ACS ela ajuda a organizar um evento que é dentro da ACS, onde a gente recebe os candidatos a governador, convidamos candidatos a presidente também, candidatos ao Senado, para que essa discussão seja feita. Então, eu acho que o papel da ACS esse ano é trazer esses assuntos para que sejam debatidos nessas conversas e entender o que cada candidato tem de planos para a nossa região, e aí para que a gente possa entender qual que se adapta melhor àquilo que a gente espera. Isso é muito importante, ainda mais em um mundo de IA, de tecnologia, a gente não sabe mais o que é verdade, então a gente conseguir ver e falar com a pessoa é muito importante. E falando um pouco de IA, como você entende que é o papel da inovação e da tecnologia no futuro econômico da Baixada Santista? Do futuro econômico de qualquer negócio, né? Qualquer negócio, tudo, na verdade. Em tudo, na nossa vida, né? Então, acho que o que a gente precisa é entender isso como empresa, como associação, como economia, de que é uma realidade, isso está acontecendo. Temos que tentar, de alguma forma, trazer essa informação para as empresas, dividir essa informação com que isso seja cada vez mais conhecido de todos e nos preparar para isso. E isso vem um pouco ligado à pergunta que você fez anteriormente de preparação de mão de obra. Então, a gente precisa entender que os novos empregos, né, serão diferentes daqueles que a gente conhecia. Com certeza. Então, se esse entendimento das empresas, das universidades, não forem o mesmo de como a gente vai preparar as pessoas para os empregos futuros e atuais, a gente acaba tendo uma região que fica para trás dessas inovações. Então, acho que estar atento às mudanças e incorporar isso na formação das pessoas é o mais importante. E até quem já está no mercado precisa se adaptar. Se renovar. Né? Se renovar. E para a gente poder encerrar, como você resumiria em poucas palavras a ACS que você quer construir nos próximos anos? Eu vou voltar para o começo da nossa conversa, né? Uma associação aberta ao diálogo, uma associação onde as pessoas possam expor as suas ideias, onde a gente possa discutir o melhor caminho da associação comercial e, consequentemente, da nossa cidade e da nossa região. Perfeito. Muito obrigada, Elber, pela sua participação e obrigada a você também que está nos assistindo e até o próximo ACS na TV.